Que compromisso é esse? Aqueles que esperam no Senhor são renovadas suas forças. Aí ele dá aí um exemplo da águia. Queridos, existiam dois homens que tinham seu pai e eles viviam arregaladamente. Tudo era deles, a fazenda era dos dois filhos. Eles viviam bem, eles comiam bem, eles se vestiam bem, eles estavam de contínuo ali na casa do seu pai, eles viviam arregaladamente, eles faziam a vontade do pai. E quando chegou um determinado dia, um dos filhos, que era mais novo, chegou com o pai e disse: pai, dai-me a parte que cabe a mim da herança. Dai-me essa parte, dai-me o que é meu, pai, dai-me o que é meu. E a Bíblia diz que foi repartido aquela herdade com os dois filhos. E o mais novo pegou a sua herança, pegou os seus bens que tinha recebido do pai e foi embora para uma terra distante. E naquela terra distante onde ele encontrava-se, teve uma grande fome e ele desperdiçou tudo aquilo que ao longo dos anos ele tinha conquistado na casa do pai. Diga, na casa do pai. Pode pra cá, por favor. Ele tinha conquistado onde? Na casa do pai. Só há conquista na casa do pai. Não existe conquista em outro lugar, não. Só tem conquista na casa do pai. Tudo que ele tinha conquistado, ele levou. E fora da casa do pai, ele gastou tudo com meretrizes nas noitadas. E naquela terra onde ele encontrava-se distante, a Bíblia diz que houve uma fome muito grande. Muito grande. E aquele que vivia regaladamente, agora arrumou um emprego e sentia vontade de comer a comida dos porcos. Vamos analisar algo aí. Quem era aquele homem? Era um homem que tinha muita herdade. Era um homem que tinha recebido na casa do pai uma bênção muito grande. Ele tinha recebido os bens mais valiosos que tinha naquela casa. E agora ele estava em uma terra distante. Olhe para mim, por favor. E agora aquele homem, ele sentia vontade de comer barbujo, as bolotas que era jogada para os porcos comerem. E ele lembrou que na casa do pai dele, olhe para cá, os jornaleiros, os servos, comiam melhor do que todos eles que se encontravam naquela terra. Você está me entendendo? Na casa do pai, a comida bastante. Na casa do pai, ao alimento. Na casa do pai, ao renovo. Eu fico analisando, eu fico pensando, como é que existem pessoas que deixam de congregar, querido. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E diz que é crente. E a Bíblia diz que temos que congregar. Epa, peraí, mas tem um porém. Somente aqueles que esperam no Senhor. Somente aqueles que esperam no Senhor. A Bíblia diz que ele sentia vontade de comer das bolotas que era jogado para os porcos. Ele sentia vontade de comer aquilo. Ele lembrou do pai dele. Ele lembrou da casa do pai. E ele pegou, ele decidiu fazer algo. Olha para mim. Ele se arrependeu do mal que ele tinha feito. Você está me entendendo?
Eu aprendi algo com esse homem, que não é de qualquer forma que recebe o renovo espiritual, não. Não é chegar, eu estou aqui, pronto. Não é assim, não é dessa maneira, não. Não é na tola, não é na marra, não. A passos, a degraus. Ele pegou, veio um sentimento sobre ele, e ele arrependeu-se amargamente, porque ele sabia que ele tinha feito algo que desagradara ao Pai, principalmente porque ele saiu da casa do Pai. E ele pegou, ele decidiu retornar à casa do Pai. Ele pegou, ele decidiu voltar para a casa do Pai. Ele colocou um propósito no coração. Ele colocou algo no seu coração, que ele voltando, ele ia ser renovado novamente. E foi isso que aconteceu. Vocês sabem da história. E quando ele veio de caminho à casa do Pai, e que o Pai avistou ele distante, o Pai se alegrou e abriu os braços. Glória a Deus. E aquele homem reconheceu o seu erro. Ele disse: eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, eu não sou digno mais de ser chamado de filho, eu não sou digno. Ele humilhou-se, porque ele sabia que só lá que ia ter uma restauração espiritual. Agora, quando o Pai olhou para ele, viu a necessidade espiritual, viu a necessidade que ele estava passando, a Bíblia diz que correu e abraçou. E ele pegou, mandou colocar uma vestimenta real sobre o filho. Ele deu o anel dele para o filho. E ele mandou matar o animal mais cevado que tinha ali, para fazer um grande banquete. E aquele homem foi renovado novamente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O renovo veio sobre aquele homem novamente. O interessante é que o filho que não deixava a casa do pai, que era o mais velho, o filho que não largou o pai de maneira nenhuma, estava de contínuo na casa do pai, pegou e questionou com o pai e disse: pai, eu nunca saí da tua casa, eu nunca saí da tua presença, e tu nunca fizeste um banquete desta maneira. Aí o pai respondeu: esse meu filho estava perdido, mas agora ele foi renovado. Ele aleluia! Foi, é por isso que glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que é um júbilo lá no céu, quando uma pessoa verdadeiramente volta à casa do Pai, retorna à casa do Pai. Queridos, nós temos que entender que Deus, Ele quer renovar aqueles que esperam nele. Glória a Jesus, aleluia. Aqui Isaías ele fez uma comparação da águia. A águia é uma das aves que vive muito tempo. E nós sabemos que a águia ela é uma predadora. Ela voa mais alto e ela vê a presa. Os olhos dela é muito aguçado. Os olhos dela é muito. Ela vê ao longe e ela pega a presa. Ele fez uma comparação da águia. A águia, quando ela completa uma determinada idade, irmãos, e que ela olha para as suas penas, ela olha para as suas garras, ela olha para o seu bico que já está envelhecido. Segundo a história diz que ela sobe no pico mais alto que existe. E lá ela pega e começa a arrancar as suas penas com o bico. Ela vai arrancando aquelas penas velhas que existem. Ela vai tirando, vai arrancando. Depois ela tira as garras dela. Ela vai tirando as garras dela. Quando ela termina de tirar as garras dela, ela começa a bater o bico dela na pedra, até arrancar o bico dela. E lá ela fica pelo período de tempo recebendo o renovo em sua vida. Aleluia! Glória a Deus! E daqui a pouco, aí começa a nascer novas penas.
E começa a nascer novo bico. E começa a nascer novas garras na águia. E quando ela olha que está tudo renovado em sua vida, segundo a história, dizem que o voo dela é muito melhor do que o primeiro. Glória a Deus, aleluia. Está me entendendo? Ou não? Diga comigo, a glória da última casa é melhor do que a primeira. É melhor do que a primeira. Quando a pessoa ele se coloca em lugar da águia, quando a pessoa se coloca em lugar desse réptil, quando a pessoa coloca-se em lugar da águia, ela pega e é renovada novamente. Aleluia. E ela tem força, esse querido, e vive mais 40 anos. E o voo dela é muito melhor. E a habilidade dela é muito melhor. Jogando para a nossa vida espiritual, muitas pessoas perdem aquilo que Deus deu. Perdem dons, perdem tudo isso. E muitas das vezes tem pessoas que colocam na mente: eu não vou conseguir mais ser renovado. Ei, o Senhor sempre Ele dá em dobro, querido. Coloque isso na mente. Aleluia. Se a pessoa buscar, se a pessoa realmente se arrepender, se voltar a Deus, Deus vai dar em dobro. E aquela pessoa vai fazer melhor do que fazia anteriormente. Glória a Deus. Aleluia. Ser renovado, buscar o renovo espiritual, buscar a presença espiritual, se envolver naquilo que Deus quer que a pessoa se envolva. Eu não consigo, consegue sim, é Deus na tua vida. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles são como a águia. Glória a Deus, aqueles aleluia. que esperam no Senhor são renovadas as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor recebem uma nova vestimenta. Aqueles que esperam no Senhor recebem um novo anel. Aqueles que esperam no Senhor recebem um novo banquete. Aqueles que esperam no Senhor não ficarão mais cansados, não ficarão mais fatigados de maneira nenhuma, porque são renovados pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós temos que entender essas verdades. Agora eu só posso receber o renovo se eu buscar a presença de Deus. Se eu não buscar, eu não vou receber o renovo. Eu não vou receber o renovo. Você está me entendendo, querido? Mas pastor, eu estou muito fraco. Eu estou fraco demais. A Bíblia ela diz. A Bíblia diz: enquanto tu pensas que tu estás fraco, é aí que tu estás forte. Glória a Deus, aleluia. O Senhor ele só quer a tua atitude. O Senhor ele só quer que tu tomes uma atitude. O resto ele faz. Amém? Diga bem assim, atitude. Atitude. Diga bem assim, essa atitude não procede de Deus. Não procede de Deus. Procede de mim. Procede de mim. Você está me entendendo? Eu tenho que ter atitude. Eu tenho que tomar a atitude para poder Deus renovar a minha vida. Fique de pé nessa noite. Não de Jesus. Coloque esse hino, por favor. Coloque o hino, gente, por favor. Feche teus olhos. Glória a Deus. E deixe o Espírito Santo renovar a tua vida. Por favor, termine essa luz. Adore a Ele. Põe o menor volume. A chance de dar tudo errado era de Deus. Aleluia. Mas olha o que Ele fez comigo.
vai fazer assim com a sua família hoje. Deus de maravilha, aleluia. Dia já cansado de citar, não quero ser mais presa pra ele, na maldade pra ele. E ele me chamou de filho. Tem algum filho de Deus aí? Glória a Deus. De perdão que me chorei, como eu chorei, Deus sabe como eu chorei. E ele foi fiel comigo, com essa mão no seu coração assim. Arrancou a minha tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, perdoou. A minha festa agora retomou de sorriso. Olha o que ele fez comigo. Vai fazer assim com sua família hoje. Ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é o que? Lindo. Junte as suas forças. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu saco coração. Eu não tinha nada, agora tenho vida. Em tua história nova e vida, ensina pelo Receba de novo na tua vida. uma história nova e vida. Ensina pelo Deus de Deus. As duas mãozinhas pra cima. Escreveu. Ensina pelo Deus de Deus. O Senhor vai renovar as tuas forças. O Senhor, Ele vai te dar novas vestimentas. Os dias já cansados de citar, não quero ser mais prisioneiro da maldade. Ele me chamou de filho. De perdão eu chorei, como eu chorei. E ele foi fiel comigo. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que ele fez comigo. Vai fazer assim contigo hoje. Ele é meu melhor amigo. Diga pra Ele agora. Diga. Aleluia. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Louvado é teu nome, Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Exaltado, meu Deus, para sempre. Glória a Jesus. Tu és engrandecido, tu Amém, és igreja. adorado. Amém. Tu és o Santo de Diga. Israel. Viver com Deus Jesus é Lindo. lindo. Toda a igreja cante. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito Do seu próprio coração. Eu não tinha nada, agora tenho vida.
Diga renovação. Diga bem assim, está em minha vida. Está em minha vida. Porque eu espero no Senhor. Espero. Dê uma salva de palmas a Ele. Porque... Oh, meu Deus, aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Nós compramos um ar-condicionado.